Saudações a todos acompanhantes do Dicas Podcast. Está no ar mais uma edição. Nos últimos dias tem aumentado o número de mortes por motivo do uso de estimulantes sexuais ou simplesmente Kifaru. O meu convidado é um jurista, docente universitário e acima de tudo é um jovem. Ele sente-se à vontade para falar sobre o tema em questão. Rafael Kwamika já desempenhou o cargo de assessor jurídico e diretor do Gabinete Jurídico da Administração Municipal de Benguela. Foi presidente da Associação Geral da Universidade Cachavalabuila. Dr. Kwamika, boa tarde e seja bem-vindo ao Dicas Podcast. Muito boa tarde. Inicialmente, saúdo o engenheiro Alfredo, bem como aqueles que terão o privilégio de acompanhar o nosso Dicas Podcast. Obrigado, Dr. Kwamika. A nossa conversa estará em torno do facto constatado mortes motivadas pelo consumo de estimulante sexual. A questão é a seguinte: que comentário se pode fazer sobre esta situação? Primeiramente, nós precisamos situar a situação, permita que assim diga, do que estamos a abordar. Kifaru ou estimulante sexual é consumido pelas pessoas com uma finalidade de satisfação do prazer e de forma concreta é o sexo. E como nós sabemos, a atividade sexual acaba por ser uma das formas da realização pessoal. E como nos dias de hoje tem-se a ideia de que quanto mais tempo um homem fizer por cima de uma mulher, mais homem será, então as pessoas com um estado de espírito muito baixo acharão que a potência sexual será garantida mediante recurso a estes estimulantes sexuais. É um facto que temos vindo a constatar na sociedade angolana, em Luanda, e me lembro que há menos de 6 meses em Benguela tivemos 4 mortes, e isso a nós preocupa, e como é um problema que clama e reclama por uma solução social, moral, cristã e até jurídica, então nós estamos aqui para podermos apresentar uma proposta em relação à comercialização destes fármacos. Obrigado, Dr. Kwamika, por esse comentário mais geral possível. A segunda questão é: como jurista, que enquadramento podes fazer a fim de responsabilizar as próprias farmácias? Engenheiro, tal como se proíbe a automedicação por se considerar os medicamentos como uma droga, daí que só devam ser consumidos quando alguém tenha feito consultas, a posterior análises e depois o médico venha a submetê-lo a uma receita médica. Esse juízo de valor também devemos enquadrá-lo em relação aos comerciantes dos medicamentos. É bem verdade que o comerciante dos medicamentos tem uma finalidade exclusiva, que é a obtenção do lucro. Quanto mais vender, mais fará dinheiro, e enquanto empresário estará satisfeito. Porém, está em causa também uma questão de um direito fundamental, que é o direito à vida. Como nós vemos, esta situação tem sido recorrente, então podemos considerar como um problema de saúde pública. Sendo um problema de saúde pública, nós precisamos apresentar minimamente algumas balizas legais que vão proibir a comercialização destes fármacos a pessoas que não tenham nenhuma recomendação médica autêntica, e nós aqui diríamos de prescrição médica autêntica. Não acha que a proposta que apresenta pode fazer com que algumas pessoas façam disso um negócio de ouro? Engenheiro, é bom que o produto, então, é bom que o medicamento seja caro, mas que seja comercializado nos termos adequados. Eu fiz uma análise, um estudo acurado em relação ao nosso ordenamento jurídico, e não temos qualquer diploma, lei, decreto presidencial, executivo da ministra da Saúde atual, e não só, que venha, por exemplo, a determinar as condições nas quais os medicamentos desta natureza de estimulante sexual que mexem com o cérebro, com a memória de alguém, são comercializados. Daí que nós vemos que qualquer um querendo tais medicamentos Kifarus indo a uma farmácia será atendido. Então, o que nós queremos propor é no sentido de que, considerando que estes medicamentos, os seus efeitos não são normais para um ser humano, pelo fato deles alterarem substancialmente a psique da pessoa, nós precisamos que a Assembleia Nacional, ou por intermédio de um decreto executivo do Ministério da Saúde, se crie uma norma que venha a proibir a venda destes medicamentos
aqueles que acorram às farmácias sem nenhuma prescrição médica autêntica. Deve ser o médico a dizer que tipo de Kifaru, porque eles são vários, nós achamos. Depois também dizer em que quantidade é que devem ser tomados. Nós não estamos contra, porque existem pessoas que padecem e precisam destes medicamentos. Nós não estamos contra o Kifaru, até que defendemos. O sexo acaba por ser uma das formas da realização e a felicidade acaba por ser um direito fundamental de todo ser humano. Mas nós precisamos procurar uma balança, um grande equilíbrio que venha a garantir entre o direito ao sexo e o direito à vida. É melhor que alguém viva não fazendo sexo do que alguém que querendo fazer sexo, recorrendo aos meios medicinais não provados, morra. Nós defendemos a vida. Então, a nossa proposta vai neste sentido. Salvo melhor opinião, no ordenamento jurídico angolano, não temos um diploma que proíba a comercialização destes fármacos, viagras, estimulantes sexuais a quaisquer pessoas sem prescrição médica. Muito obrigado, Dr. Kwame. Esse aqui é um assunto muito sério que deve ser levado em consideração. Pois veio aqui em mente, talvez tenhamos de atacar este assunto pelas causas. Por que os jovens estão optando por esta via? Essa questão depois o Dr. Kwame vai responder, mas eu penso que para além daquelas pessoas que têm mesmo de facto algum problema de saúde, me parece aqui que os jovens optam por esse caminho por capricho. Qual é a opinião que pode dar relativamente a essa situação? Diz-se que o maior, ou melhor, o órgão sexual do homem não é um pênis, é o seu cérebro. Ali residem todos os segredos para que qualquer atividade a ser desempenhada pelo homem seja exitosa ou não. A inteligência, o sucesso em relação aos estudos, ao trabalho, ao sexo, isso tudo depende do cérebro. E nós, a primeira medida, e isso é estudado e é científico, tem que ver com o domínio de nós próprios. Eu tenho dito muitas vezes, domina a mente e liberta o corpo. Dominando a mente, tu terás a liberdade de usar bem o seu corpo. Então, as causas. Uma das causas que eu apresento, que tem, bem dizer, eu apresento como causa deste facto social, deste fenômeno, o consumo excessivo daquilo que a mídia nos vende. Os filmes de pornografia, as imagens de mulheres nuas, as histórias que nós vemos e lemos, nos trazem a falsa ideia de que há pessoas que tenham capacidade de ficarem 30 minutos, 40 minutos e querendo levar aquela vida imaginada pelo criador de conteúdo, nós vamos procurar levar isso para a vida prática. E o recurso, como existe a farmácia, é aquilo, porque nós devemos entender que o sexo é uma satisfação não tanto para a parceira, é também para ti. Entendemos que existem pessoas que, na verdade, têm ou tenham problemas desta natureza. E diz-se muitas vezes, a melhor forma de combater um problema é falar dele para com as pessoas que têm a possível solução. E nós temos ciência e noção de que algumas pessoas se encontram nestas condições. Então, o que nós aconselhamos, além daqueles estudos do controle emotivo, da ansiedade, dominar a própria mente, a boa alimentação, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o tabaco, cortar um pouquinho isso, e isso é provado de que isso contribui para o demérito do bom exercício sexual. Então devem consultar os médicos, porque são eles que, comparando as pessoas comuns, têm mais condições intelectuais de aconselharem as pessoas a superarem-se sexualmente, falando da potência. Sim. Ouvindo atentamente as suas palavras, consegui buscar uma questão. Não acha que faltou, de certa forma, ou falta um acompanhamento psicológico para essas pessoas diagnosticadas com esta situação? Sim, engenheiro. Tem-se dito que a coisa mais enigmática do ser humano é a abordagem em relação ao sexo. Se nós formos a ver, até nas escolas, quando nós tínhamos cadeira de educação moral e cívica, os professores falavam um pouco do sexo. Nós ainda encaramos o sexo como um mistério, um tabu, uma coisa que se fala pouco. Sim. E quer dizer, andamos como se ninguém fizesse. E como toda a
atividade e o sexo é uma atividade. É passível de correr bem ou mal. Então, existem pessoas que, do ponto de vista do sucesso sexual, não estão bem e existem pessoas que, do ponto de vista do sucesso sexual, estão bem. O real problema é admitir a fragilidade sexual. Este é o real problema de quase todo ser humano e agrava numa situação na qual a educação sexual não é presente. E nós entendemos que, como isso é uma coisa que toca o fórum privatístico da vida de alguém, Perfeito. eu devo me curar sozinho. Por quê? Porque poucos saberão se eu sou bom ou não de cama. Ao passo que, se eu estiver com uma ferida no rosto, todo mundo vai ver. Se eu estiver com uma dor de cabeça, vou sentir. E todo mundo notará a minha indisposição em relação a eles. Como o sexo é uma questão ligada à vida privada e nós não vamos fazer sexo com todas as pessoas. E mesmo até quando nós vamos fazendo no meio de 4 paredes e com poucas pessoas. E depois, mesmo que eu fizer mal, ninguém sairá para dizer que aquele faz mal. Então, é um problema que vai morrer entre as 4 paredes. E o médico, nestas situações, fica relegado para o vazio. O médico existe, espera pelas pessoas que padecem desse problema, mas por causa desse enigma, desse tabu que nós temos em relação ao sexo, depois, agravando em relação ao insucesso sexual, será de certa forma dificílimo que as pessoas se abram para com os médicos conversarem isso. E depois a outra questão está a falta de confiança que as pessoas têm dos médicos. Sim. O médico é pai, é amigo, é colega. Se calhar eu vou contar depois a um médico que eu conheça e ele vai partilhar com alguém. Obrigado, Dr. Kwamika. Ficou aqui considerações muito importantes. Dr. Kwamika, isso nos remete de novo à segunda questão, fala sobre o enquadramento jurídico. Surgiu-me assim uma dúvida. Já não existe um documento legal que orienta as farmácias a não venderem medicamentos sem uma receita? Engenheiro, eu preciso ser bastante claro em relação a isso e começo por dizer, salvo melhor opinião de quem tenha investigado de maneira mais perfeita em relação a nós, no ordenamento jurídico angolano, eu não encontrei um diploma que proíba a comercialização destes medicamentos, destas Viagras. Sim. Então, a nossa proposta vai no sentido de que se crie um documento que limite os farmacêuticos a comercializarem este tipo de medicamentos às pessoas. Sim. Devem ser comercializados porque certas pessoas precisam deles. E a cura de qualquer doença ou de quase todas as doenças é por intermédio da medicação. Mas a medicação deve ser dirigida por um profissional que é o médico. Então a nossa análise, a nossa proposta em relação ao direito a constituir seja a seguinte: é permitida a comercialização de Viagras. Todavia, só será comercializada Viagra a pessoas que previamente apresentarem a prescrição médica autenticada pelo médico. Quer dizer, tu vais a uma receita justificando o porquê. E ali a fiscalização deve ser bastante acérrima. Nós vimos situações gravosas. O último caso em Benguela é de um jovem de 22 anos. Ele morreu porque automedicou-se. Se a automedicação é proibida, imaginemos um tipo de medicamento, a Viagra, que tem por finalidade alterar o sistema nervoso central para que o órgão sexual masculino fique mais ereto. E, sendo um problema, a solução do mesmo deve ser escalonada. Ninguém que sentindo dor de cabeça agora tomando já cura. A dor vai amainando. E ninguém que demorava 1 segundo tomando a Viagra agora passa a demorar 30 minutos. Então, nós engenheiros, estamos aqui a propor a necessidade de se legislar em relação a isso. Porque temos em todos os anos, se não em todos os meses, alguns que morrem. Outros parentes, por vergonha social, não declaram
a real morte. Outros declaram, mas uma questão de saúde pública já. Como é que vamos olhar para o pau de cabinda, que não é vendido nas farmácias? O pau de cabinda também é um estimulante sexual. Sim. Nós, na verdade, admitimos também, a par da medicina convencional, a medicina tradicional. É porque nós somos africanos e confiamos também no espiritismo ou na espiritualidade endêmica. Ou melhor, há pessoas que padecem de doenças não muito fisiológicas ou físicas, aquelas que o laboratório consegue apalpar e, exemplo, a tala, é um caso conhecido, e a cura da tala é relegada para a medicina natural. Isso não é a medicina convencional. Perfeito. E nós aqui, engenheiro, estamos a abordar da medicina convencional porque eu nunca ouvi que alguém que recorreu ao pau de cabinda morreu. Nunca ouvi. Talvez não lhe chegou. Nunca ouvi. Como nós comentamos aquilo que a mídia nos vende, perfeito. Então, até aqui o mais sonante tem sido a comercialização das Viagras da medicina convencional. Eu li uma parte, alguém abordava sobre a composição da Viagra. Alguém dizia, não, a Viagra é feita com fezes de tigres. A Viagra para matar a filha linda. A Viagra é feita com fezes de tigre. Não sei o que, não sei. Especialista mesmo. Sim. Oh, meu Deus. Então nós devíamos olhar para duas vertentes. A primeira é o Ministério da Saúde e não só. Procurar saber que tipo de Viagras existem. Perfeito. E que Viagras, porque as gramas, miligramas, isso determina muito a velocidade, a intensidade do medicamento em relação à reação dos organismos das pessoas. Por isso que uma criança de 2 anos, 5 anos não pode tomar um comprimido de paracetamol, é preciso partir. Exato. Então nós precisamos saber que tipo de Viagra é que se admite que entre no nosso país. E depois entrando, independentemente, porque nós vemos que existem medicamentos que outrora estavam no comércio jurídico, medicinal, já não, exemplo, a cloroquina, etc, porque o Ministério da Saúde viu que, tendo em conta aquilo que o Ministério viu que, tendo em conta aquilo que o mundo, de forma concreta, a Organização Mundial da Saúde, de que certos medicamentos já não produzem os efeitos pelos quais um dia foram fabricados, então devem sair. Perfeito. Então nós precisamos saber que tipo de Viagra podem minimamente atender a todas as pessoas, e depois, entrando, que a comercialização deve ser mediante uma prescrição médica autêntica. Obrigado, Dr. Kwamika, pelas suas contribuições, e queremos lhe agradecer por fazer parte do nosso Dicas Podcast e trazer esse conteúdo muito riquíssimo para os nossos ouvintes do Dicas Podcast. Muito obrigado, Dr. Kwamika. Tem algumas considerações? Últimas considerações. Agradecemos primeiramente pelo convite que nos foi formulado pelo engenheiro. É um privilégio falar e fazer parte do nosso canal do YouTube, Dicas Podcast. Esse é mais um contributo a par daqueles que poderiam ser ditos em relação a essa questão. Perfeito. Esta não é uma análise acabada. Perfeito. Existem outras, se calhar melhor que essas, e nós aqui não falamos muito de leis que já existem. Exatamente. Porque nós podíamos falar, por exemplo, da lei de bases do sistema da saúde, entre outros diplomas que regulam a atividade em causa, como é uma situação não regulada. Perfeito. Então daí que nós estamos a apresentar como proposta. Perfeito. Então é um tema que exige muito de cada um de nós. E para concluir, mais uma vez, agradeço pelo convite. Últimas considerações bem acolhidas. Obrigado, Dr. Kwamika, e estamos juntos.